Eu converso com o Dr. Miguel Mastropaulo, quiropraxista. Miguel, artrose na coluna pode ser por causa de algum problema no sangue? Então, o problema sistêmico, ele pode gerar problemas de artrose ou calcificações. O que normalmente acontece em uma doença que é a espondilite anquilosante, é um problema no sangue. Então, É uma doença autoimune, inclusive. o que acontece? Vai havendo a calcificação nas articulações em si e a coluna fica totalmente rígida, como se fosse um bambu. Então, quando as pessoas começam a ter rigidez, ou tem pessoas na família, por exemplo, que percebe, olha, meu avô ele é todo travado, muito duro, pode se preocupar porque provavelmente você pode ter um pouquinho de possibilidade de ter um problema que te deixe da mesma maneira. Agora, é possível uma pessoa idosa que tem artrose fazer tratamento quiroprático? Sim, a gente faz o tratamento quiroprático independente da idade. Nós temos pacientes de mais de 80 anos, 86 anos, que têm artrose na coluna e que têm um resultado relativamente satisfatório. A gente tem algumas técnicas de tratamento diferentes para uma pessoa, para um adulto jovem, por exemplo. Então eu trouxe um aparelho aqui, por exemplo, esse aparelho a gente usa muito em idoso, ele chama ativador. Geralmente quando a gente aplica isso, as pessoas falam que parece que está grampeando a coluna. Ele dá um impacto na articulação, a gente, na coluna, a gente quer sempre mover essa articulação, então eu consigo especificamente dar um impacto nessa articulação para devolver um pouco da função dessa articulação. Isso é um estímulo mecânico, né? Uma determinada, uma vibração que o músculo ele recebe esse impacto, a articulação recebe esse impacto. E aí existe uma resposta, se move? então, se move pouca coisa, mas é uma resposta fisiológica. O seu corpo, ele faz com que a musculatura que está tensa naquele local, aquelas bolinhas, aquele ponto gatilho, ele relaxa e ele desmancha. Então isso daí ajuda a gente a mexer um pouco essa articulação e trabalhar também com calor. Normalmente as terapias físicas de calor auxiliam bastante. Nós temos uns hot packs que são bastante quentes e que ajudam bastante. Esse aí é um ajustamento normal, né, da coluna dorsal, é um movimento bem curtinho, aí da coluna cervical, a gente identifica quais são os pontos da coluna lombar, esse é um ajuste provavelmente ali de L4 e de L5. As pessoas veem isso e acham que é um tranco. Não, eu vou no quiropraxista e o quiropraxista vai me dar um tranco. É algo muito suave, a gente precisa usar o peso do nosso corpo para conseguir mover determinados pontos que são muito pequenos e que são fortes. Então, a gente faz um movimento bem específico, normalmente a gente se escuta um estalidozinho e aí começa a ver a recuperação da função daquela articulação e os sintomas eles vão diminuindo. Lembrando que o tratamento quiroprático, ele está em resgatar a função do organismo, a função da articulação. E a gente não trata a dor ela diminui, ela desaparece. Só que o nosso foco é em recuperar a função. Se a gente quisesse tratar a dor, era simples, era só tomar analgésico e mesmo assim a gente sabe que não funciona muito bem. E outra coisa muito importante que eu gostaria de dizer é que a quiropraxia no Brasil ela está ganhando um destaque muito grande, são cursos universitários, né, com faculdades de 4 anos e meio, então isso aí é uma terapia física que está passando aí, uma massagem para auxiliar também o ajustamento, faz parte também tratar os tecidos moles. Voltando, tem muita gente falando que faz quiropraxia por aí, que faz curso de final de semana, e como ninguém sabe ainda o que realmente é um quiropraxista, tem muita gente entrando no embalo. Então, se você quer fazer um tratamento quiroprático, entra na nossa página, vê qual é a formação dos quiropraxistas, na página da Associação Brasileira, que é quiropraxia.org.br. Lá tem um cadastro de todos os quiropraxistas graduados ou estrangeiros que são formados em uma escola credenciada e que são filiados à Associação Brasileira. Agora, uma outra dúvida é assim, se somente a artrose causa dores ou tem outros fatores associados? Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico de coluna, ou classificar o problema, é muito difícil. Não é que é muito difícil, é complicado.
Porque a coluna tem muitos tecidos que podem gerar dor. Então depende muito de como você me explica o que você está sentindo, em que movimento você sente o problema, qual é o horário desse problema, quando que esse problema começou, se isso começou há 5 anos atrás, uma crise, 2 anos atrás outra. Então um conjunto de fatores, né, da história da pessoa. A gente tem que fazer testes ortopédicos, testes neurológicos, uma avaliação dinâmica da coluna. Isso vai cada vez mais fechando o cerco do que pode ser, entendeu? Porque eu posso dizer que você pode ter uma síndrome facetária, você pode ter uma dor discogênica, você pode ter uma dor proveniente mesmo de um abaulamento de disco, de uma hérnia de disco, você pode ter dor relacionada à contratura do espasmo muscular reflexo desse ponto que está com a subluxação desequilibrado, pode ser uma artrose da coluna, pode ser diversas coisas. Então, por isso que o tratamento de coluna ele é complicado. Agora, falando em tratamento, uma pessoa que tem artrose, como é que é feito o tratamento quiroprático? Então, a gente precisa saber exatamente, a gente faz uma avaliação, é importante fazer uma avaliação. Nessa avaliação, a gente vai fazer uma avaliação dinâmica, avaliação estática, a gente vai fazer testes ortopédicos, testes neurológicos, exame de imagem, a gente não trata sem ver imagem da coluna para entender o que está acontecendo, e aí a gente faz um tratamento. A gente precisa recuperar a função daquele ponto, a gente vai corrigir o funcionamento, seja com esse aparelho que eu mostrei, o ativador, seja com as imagens de ajustamento que a gente faz normalmente, os ajustes quiropráticos, ou uso blocos também, que é uma técnica de SOT, para resgatar a função. Depois disso, a gente precisa começar a inserir essa pessoa numa atividade física, porque todo mundo vai num profissional e ele fala assim, você precisa fazer exercício. Só que às vezes a pessoa tem um problema crônico de muitos anos e que ela não tem capacidade de fazer exercício. Então o tratamento quiroprático ele é importante, que o nosso foco é restabelecer a função e colocar essa pessoa para fazer atividade física. E aí essa pessoa começa a melhorar mais. Dica final, já estamos na hora, que pena. Bom, a dica é que as pessoas comecem a assimilar um pouquinho mais o que é a quiropraxia, a entender o que é a quiropraxia. Entre no nosso site, que é www.quirovidabrasil.com.br, entre no site da Associação Brasileira, que é quiropraxia.org.br, e quem tem problemas de coluna, independente se é artrose, hérnia de disco, dor, formigamento na coluna, tudo isso a quiropraxia pode ajudar sem o uso de medicamento ou cirurgia e com resultados bastante satisfatórios. E você também pode ligar no 3261-1502. 1502. Não é? E vale a pena, é um tratamento que é muito bom. Bom, agora que é final de ano, principalmente, né, se alguém quer presentear alguém, a mãe ou a avó ou a tia que tem muito problema, que só reclama de dor, uma avaliação já vai dizer muita coisa se ela é indicada ou não para o tratamento quiroprático. Oi, tá aí uma bela dica. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. E você não deixe de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br, onde você vai ter dicas, artigos, achar os programas lá no YouTube, enfim, tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.